Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse vídeo em específico fala sobre os tipos de sociedade, de empresas, de instituições, a classificação delas segundo o Código Civil brasileiro. Espero que gostem do vídeo. O que é o Código Civil? O Código Civil é a reunião de normas e leis que, com base na Constituição, determina os direitos e deveres dos agentes privados em suas relações à sociedade brasileira. De onde você tirou essa definição? Eu interpretei essa definição. Nós temos a Constituição, que seriam as leis hierarquicamente mais altas, e o Código Civil seria uma ramificação dessas leis que cuida em específico da parte da relação entre privados, entre instituições privadas. Essa é a classificação das empresas segundo o Código Civil. Existem outras formas de classificar as empresas, por outros métodos, né? Por outras leis, por outras fontes. O Código Civil de 2002, Lei 10.406/02, separa sociedades em dois grupos: sociedades empresárias e não empresárias. Empresárias são empresas mesmo, possuem um objetivo econômico e fins lucrativos. Não empresárias são entidades que não têm finalidade econômica e sim social, entidades sem fins lucrativos. Eu preferi iniciar pelas não empresárias, porque as empresárias são divididas em diversos tipos de sociedade. Então, exemplos de sociedades não empresárias são museus, ONGs, templos e igrejas, sindicatos, fundações de pesquisa, clubes de futebol e todo tipo de entidade que não visa o lucro e é mantida por algum grupo privado ou pelo governo. Seu finalidade é social. Atua normalmente no terceiro setor e serve de suporte em áreas que o governo não atua em favor da população, trabalhos sociais e filantrópicos. São submetidos ao controle do Ministério Público. No geral, são sociedades que, diferente das empresas, elas não precisam recolher imposto de renda. As empresas precisam, essas sociedades, entidades, instituições não precisam recolher imposto de renda. Eu falei das não empresárias e agora eu estou apresentando aqui os 9 tipos de sociedades empresárias. Antes de ler, eu só queria esclarecer que isso aqui é apenas uma breve introdução. A partir desse conteúdo, eu avanço para conteúdos mais detalhados, mais específicos. Então aqui está reduzido, está resumido cada uma delas. Sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade cooperativa, sociedade em conta de participação, sociedade de advogados. Sociedade simples. Apesar de ser uma sociedade empresária, esse tipo de sociedade é normalmente cooperativa, onde 2 ou mais profissionais de uma área específica se juntam para exercer a atividade profissional de caráter intelectual e não visam lucro. Exemplos: médicos que abrem consultório em parceria. Não é necessário registrar o contrato social na junta comercial do Estado. Pode ser no registro civil de pessoas jurídicas. Essa sociedade pode ser aberta como sociedade limitada. Os sócios respondem de forma limitada ou ilimitada pelas dívidas da empresa. Depende do contrato social. É um tipo de sociedade que, apesar de ser considerada empresária, é uma prestação de serviço de caráter intelectual. É assim que ela é classificada. Então, não é que eles não visam lucro, claro que visam lucro, mas não poderia ser um banco aqui, entendeu? É uma prestação de serviço, é isso que caracteriza esse tipo de sociedade. Depois eu pretendo aprofundar em algumas delas, outras eu não pretendo aprofundar, como é o caso, por exemplo, da sociedade em nome coletivo, porque é cada vez menos usado. É um tipo de sociedade cada vez mais raro, porque nela os sócios devem responder ilimitadamente. O que é isso? Se a empresa ela tem uma dívida, essa dívida pode ser cobrada com o patrimônio dos sócios. Ok? Por isso que ninguém usa, está em desuso. A administração dela só pode ser feita pelos sócios, nunca um terceiro.
Então não pode ter um outro administrador e no seu nome deve conter o nome dos sócios e companhia, nome da pessoa e CIA. Deve ser registrada na junta comercial. Sociedade em comandita simples. Esse é outro tipo que é cada vez menos usado. Existem dois tipos de sócio: comanditários de responsabilidade limitada, só responde pela cota dele e não participa da administração da empresa, e os comanditados, que respondem de forma ilimitada e que participam do cotidiano da empresa, podendo até gerir ela. Se tem um administrador, tem que estar no contrato social. O contrato social é aquele contrato da abertura da empresa onde os sócios assinam, ok? Para quem não sabe. O nome da empresa deve conter o nome do sócio comanditado e ela pode ser registrada ou não na junta comercial. Sociedade limitada. Esse é o tipo mais comum no nosso país, né, no Brasil. Quase todo comércio, empresa de pequeno e médio porte tem aquele LTDA no final do nome dela, né? Que quer dizer que é limitada, razão social, no final da razão social dela. Inicialmente eram necessários 2 sócios, era o mínimo, porém atualmente em 2019 aprovaram a MP 881, só um sócio já é suficiente para abrir uma sociedade limitada. Os sócios nesse tipo de sociedade respondem de forma limitada, é restrito à cota que eles integralizaram, ao capital social deles. Suas ações são limitadas a eles, ou seja, eles não podem negociar essas ações, não existe abertura de cotas, de venda de cotas em público, na bolsa de valores, enfim. Pode ter um administrador que não faz parte do quadro societário, e ao fim de cada exercício a empresa deverá fazer a elaboração de inventário, entregar um balanço patrimonial e a demonstração do resultado econômico, que é a mesma coisa da DRE, para quem conhece, demonstração do resultado do exercício. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais nesse tipo de sociedade. Sociedade anônima. Só quero pedir desculpas porque no slide da limitada existe um risco. Foi um pequeno erro que eu cometi e depois para consertar ficaria um pouco complicado, então eu risquei. Sociedade anônima é aquela onde o acionista é anônimo. Não é exatamente anônimo, mas não importa a figura dele. Okay? É aquela que negocia ações na bolsa de valores. Qualquer um pode se tornar acionista, pode comprar e vender quando quiser as ações. Elas só são negociadas em bolsa quando é companhia aberta. Existem 2 tipos dela, tem a aberta e a fechada. É regida por uma lei especial, que é a 11638 de 2007. Ela substitui a lei das SAs de 76, que é a 6404. Substitui não, atualiza. E no caso dela, ela usa exclusivamente o nome fantasia. Então essas empresas que são SA, tanto que quando você vai comprar uma cota dela na bolsa de valores, você vê que o nome dela é diferente, a razão social dela é diferente do nome que você conhece publicamente dela, né? É composta de Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. E ela tem a obrigação de publicar todas as demonstrações financeiras. Sociedade cooperativa é a cooperativa que você conhece, cooperativa de construção civil, enfim. Tem o nome de cooperativa no nome da empresa, né? Não tem necessariamente capital social, as cotas, quando existem, não podem ser transferidas a terceiros. Os sócios podem responder limitada ou ilimitadamente. Ela também tem uma legislação especial, que é a Lei 5764 de 71. Ela não tem fins lucrativos, tá? Ela é um suporte, é uma atividade auxiliar. Só presta serviço ao cooperado. Sociedade em conta de participação. Ela é muito comum entre startups. Ela não exige as formalidades legais de uma empresa comum. Existe o sócio ostensivo, que trabalha na empresa, e os demais sócios que ficam ocultos, mas podem ser responsabilizados indiretamente. Não necessita de abertura na junta comercial do Estado. Geralmente possuem prazo ilimitado para explorar determinado projeto. Sociedade de advogados. Ela é muito similar à sociedade simples, ela só que é de advogados. Ela é classificada como intelectual, a atividade dela, né?
e a finalidade é prestação de serviço. Trata-se do advogado que deseja atuar sozinho, porém em sociedade. O advogado precisa ter OAB, não pode incluir outra atividade além da advocacia e proíbe a atuação em outra sociedade de advogados. Deve conter o nome de pelo menos um dos sócios no nome da empresa. Agradeço a audiência. Aqui termina o conteúdo termina esse vídeo. O conteúdo da classificação de empresas segundo o Código Civil brasileiro. Se o conteúdo foi útil, eu peço que por favor se inscreva no canal. Deixa seu comentário, que talvez você conheça até o tema melhor do que eu e eu possa aprimorar o meu trabalho. Sugestão, crítica. E não se esqueça de deixar o gostei, caso tenha gostado do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.